Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Teoria da Medicina. Hoje a gente vai falar sobre a coluna vertebral, que como o próprio nome diz, é uma coluna, ou seja, um pilar de vértebras, como está representado aqui nesse desenho. E a coluna vertebral é o eixo central do que é chamado de esqueleto axial, que são essas grandes estruturas ósseas representadas aqui nesse outro desenho. O crânio aqui em cima, a coluna vertebral que a gente vai discutir, as costelas e o osso do externo lá na frente do tórax. A coluna vertebral forma um eixo central de sustentação para essas outras estruturas todas do esqueleto axial. E a coluna vertebral é composta por 33 vértebras em média, que são divididas em 5 regiões, como a gente está vendo aqui, 5 cores diferentes. Na parte de cima, se articulando com o crânio, a gente tem as vértebras cervicais, que são 7. Logo depois a gente tem as vértebras torácicas, que como dá para ver bem aqui, são as que se articulam com as costelas, e que são 12. Mais embaixo temos 5 vértebras lombares. Em verde aqui, as 5 vértebras do sacro, que geralmente no adulto são fundidas, formando o osso do sacro ou osso sacral. E por último o osso do cóccix, que é também formado por vértebras fundidas, principalmente as 3 de baixo, e que no total são 4. Repare aqui nesse desenho que as duas primeiras vértebras cervicais são bem diferentes das outras, elas são atípicas, eu vou comentar bastante sobre isso mais pra frente. E só para não deixar de comentar aqui, entre o corpo das vértebras, que não está representado aqui, mas que eu já vou mostrar, tem uma estrutura chamada disco intervertebral, que é uma articulação. O próximo vídeo eu vou fazer sobre as articulações e ligamentos da coluna vertebral, para discutir mais a fundo essa parte. Mas aqui só para você entender que os discos intervertebrais estão presentes entre as vértebras e formam no total aproximadamente 1/4 do comprimento da coluna vertebral. Observe também que o tamanho das vértebras, tirando essas duas primeiras atípicas, vai aumentando à medida que a gente vai descendo na coluna até chegar no sacro, e depois do sacro para baixo ela diminui. E isso reflete o fato de que o peso sustentado por essas vértebras vai sendo cada vez maior à medida que a gente vai descendo até a coluna lombar, e do sacro para baixo o peso que precisa ser sustentado é mínimo, porque aqui no sacro, nessa região, o peso da coluna é transmitido para os ossos da cintura pélvica, que fica aqui na frente do sacro, que é a famosa bacia. Por isso daqui dos ossos do sacro para baixo eles já vão diminuindo porque eles não sustentam muito peso. E daí a gente tem esse formato crescente até o sacro e dele para baixo decrescente. Você pode reparar também nesse desenho de lado aqui na coluna que cada parte da coluna vertebral possui uma curvatura distinta, de modo que forma mais ou menos esse semblante aqui que eu exagerei um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Essas curvaturas são uma das características que ajudam a coluna vertebral a ser flexível. Ela é semi-rígida, ela não é um pilar duro que não mexe. A gente vai comentar melhor essa parte dos movimentos da coluna vertebral no próximo vídeo de articulações e ligamentos. Mas aqui só para você ter uma visão boa dessas curvaturas estáticas da coluna, que é assim em todo mundo, a gente dá um nome para cada uma dessas curvaturas. Tá vendo que a curva da coluna cervical e da coluna lombar é parecida? Da mesma forma que a coluna torácica faz uma curva parecida com a coluna sacral. E essas curvas recebem um nome. Imagina que na coluna torácica dá pra gente formar um grande C voltado para a parte da frente do corpo da pessoa, da mesma forma que aqui na coluna sacral. E aí você lembra que esse C é C de cifose, que é o nome dado à curvatura torácica e à curvatura sacral, são cifoses, que é essa curvatura côncava para frente e convexa para o dorso do indivíduo. Enquanto o contrário acontece na cervical e na lombar. A curvatura nessas duas regiões é convexa para frente e côncava para trás, como se tivesse uma seta empurrando aqui. E a partir dessa seta, se você fizer mais um tracinho, você forma um L, que é L de lordose, que é o nome dado a essas curvaturas. Agora, provavelmente você já ouviu falar em cifose e lordose em um contexto patológico, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa que prejudica a postura da pessoa. Isso acontece porque na prática clínica, muita gente acaba usando essas duas palavras cifose e lordose para se referir a duas alterações dessas curvaturas da coluna vertebral, que no caso cifose seria a cifose torácica excessiva, que é o nome correto para isso, que é quando essa curvatura torácica fica muito acentuada, de forma que faz aparecer uma corcova no dorso da pessoa, popularmente conhecida como corcunda, e isso desestabiliza o eixo da coluna vertebral. Da mesma forma que desestabiliza quando a coluna lombar tem uma curvatura muito acentuada, que é o que geralmente chamam só de lordose, mas que o nome correto é hiperlordose lombar, quando essa lordose natural da coluna lombar fica muito acentuada, muito exagerada, ao ponto de também atrapalhar a estabilidade da coluna vertebral. Aí sim vai forçar esse eixo aqui da pessoa, mas todo mundo tem duas lordoses, na cervical e na lombar, e duas cifoses, na torácica e na sacral. Então daqui para frente não confunda cifose com cifose torácica excessiva e lordose com hiperlordose lombar. Essas duas condições são patológicas.
Vamos falar agora das características gerais de cada vértebra, pegando aqui um exemplo de uma vértebra genérica. Imagina que isso daqui tenha todas as características comuns a todas ou a maioria das vértebras. Aqui uma vista superior dessa vértebra didática e ela de novo vista lateralmente. A primeira coisa facilmente identificável é que a vértebra tem 3 regiões básicas. O corpo, desenhado aqui em branco, um arco desenhado aqui em vermelho, que se fecha com o corpo para formar esse buraco aqui no meio que eu já vou comentar. E aí o arco possui 2 partes. A parte que se prende aqui no corpo, que é o que a gente está vendo aqui nessa figura de lado também, que é mais grossa, é chamada pedículo. E uma parte mais fina aqui na frente, os 2 pedículos aqui no começo são mais espessos, eles se afinam para se juntarem lá na frente, e essa metade da frente, esses 2 lados aqui anteriores, são chamados de lâminas. Então o arco é composto por 2 pedículos, um de cada lado, e 2 lâminas, uma de cada lado. As lâminas não estão dando para ver aqui na lateral, mas elas são mais fininhas, por isso o nome. E por último, a vértebra tem 7 processos que se projetam a partir do arco, que são essas outras estruturas coloridas aqui. Então desses 7 processos, a gente tem um ímpar aqui atrás, que é o que a gente vê de lado aqui também de verde, e observe que ele tem uma forma semelhante a um espinho, e por isso mesmo ele recebe o nome de processo espinhoso. Nas laterais aqui do arco tem 2 processos que se projetam como asas para os lados, que são chamados de processos transversos, que dá pra gente ver a pontinha de um aqui. E por último a gente tem esses amarelinhos aqui que são 4, 2 embaixo e 2 em cima. A gente tá vendo 2 em cima aqui maiores e a pontinha dos 2 de baixo. E na lateral aqui a gente tá vendo um dos de cima e um dos de baixo. O nome desses processos é processos articulares, que recebe esse nome porque eles são responsáveis pela articulação do arco entre 2 vértebras. Observe essa massinha azul aqui, que é como se fosse uma colinha na chamada face articular, que está virada para cá nesse processo articular inferior e estaria virada para o outro lado no processo articular superior aqui, por isso a gente não está vendo. E aí a face articular inferior de uma vértebra, ou as 2 faces articulares inferiores de uma vértebra, se articulam com as 2 faces articulares superiores da vértebra de baixo. Como fica fácil de ver aqui, olha só, elas meio que colam uma na outra. A gente vai discutir melhor sobre como funcionam as articulações no próximo vídeo, mas só para você visualizar como que os processos articulares inferiores, que a gente só está vendo um aqui de uma vértebra, se ligam aos processos articulares superiores da vértebra de baixo. E aí o mesmo vai acontecer com a inferior dessa daqui e assim por diante. E aqui a gente vê também o disco intervertebral que eu comentei, que articula o corpo de uma vértebra com o corpo de outra. E a gente vai comentar melhor também no próximo vídeo. Voltando agora para aquele buraco que eu comentei lá no começo, que é formado pelo arco e pelo corpo da vértebra, o nome desse buraco é forame vertebral. É um espaço que tem aqui no meio. E esse forame vertebral é contínuo ao longo de todas as vértebras, formando uma espécie de túnel ao longo da coluna vertebral. E esse túnel recebe o nome de canal vertebral, também conhecido como canal medular, porque é onde fica a medula espinhal. Aqui dentro está passando a medula espinhal com seus meninges e projetando suas raízes e tudo mais. E observe aqui que o pedículo do arco forma uma curvinha embaixo e uma curvinha em cima. Essas curvinhas são muito importantes, chamadas de incisura vertebral inferior e incisura vertebral superior. Porque repare aqui que a incisura vertebral inferior de uma vértebra, juntamente com a incisura vertebral superior da vértebra de baixo, formam também um outro buraco aqui na lateral. Entenda que o canal vertebral está passando aqui dentro, e aí ao longo dele tem vários buraquinhos, como se fossem várias comunicações também para o lado. Esses buraquinhos na lateral da coluna vertebral são chamados de forames intervertebrais, porque está entre uma vértebra e outra. E é por esses forames que saem os nervos espinhais. Então imagina que tem aqui uma pontinha de um nervo espinhal cortado saindo aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, teria outra, aqui em cima teria outra. Aqueles nervos que se originam das raízes da medula, ela tá passando aqui no canal vertebral e os nervos espinhais vão saindo aqui pelo lado, por esses buracos que são os forames intervertebrais. Os processos articulares é fácil entender a função deles, já comentei que eles articulam o arco de uma vértebra com o arco de outra. Mas agora, e os processos transversos e o processo espinhoso? Isso aqui é só enfeite? Será que é assim para ficar mais legal a vértebra, para ficar mais estilosa? Não, eles têm uma razão de ser também, eles servem como fixação para músculos profundos do dorso. Observe bem o formato deles de alavanca. Os músculos profundos do dorso se apoiam neles e usam eles como alavanca para os movimentos do dorso. Eles ancoram músculos e ligamentos aqui, e os processos articulares ancoram uma vértebra na outra, mais especificamente o arco de uma vértebra no arco da outra. Agora, antes de a gente seguir adiante, quero comentar uma coisa aqui que dá muita confusão. Eu falei que a medula espinhal passa aqui por dentro no canal vertebral, que é o sistema nervoso central. Agora, dentro das vértebras tem também a medula óssea, que não tem nada a ver com o sistema nervoso. O que acontece é o seguinte, o osso das vértebras é constituído por uma camada de osso compacta mais externa, que é essa parte por fora aqui, que é como se fosse só osso sólido mesmo. E entenda que isso é assim na vértebra toda. Eu tô desenhando aqui só no corpo porque tem um espaço mais fácil para desenhar aqui, mas é assim nos processos e nos arcos também. E aí dentro desse osso compacto tem o que é chamado de osso esponjoso, que é formado por trabéculas ósseas. E em meio a essas trabéculas ósseas fica a medula óssea, que como o próprio nome diz está dentro do osso, por isso medula óssea, parte central de osso. O
que é uma estrutura hematopoética, ou seja, produz células do sangue, e não tem nada a ver com a medula espinhal, que é assim chamada porque é a parte central, medula, da coluna vertebral, ou coluna espinhal, que pode ser assim também chamada por causa dos processos espinhosos aqui. Mas não confunda isso, aqui dentro dos ossos, não só do corpo, como do resto da vértebra, da estrutura óssea da vértebra, tem medula óssea vermelha em meio às trabéculas, o que não tem nada a ver com a medula espinhal que está passando aqui dentro do canal vertebral. A única coisa em comum que elas têm é o nome medula. Mas existem várias medulas no corpo, igual a medula renal, a medula do cerebelo, que dentro tudo tem medula óssea, ó, dentro do osso. E aqui passa a medula espinhal. Tendo em mente as características gerais das vértebras, vamos falar agora das características regionais, que são as particularidades de cada uma das regiões da coluna vertebral. Primeiro vamos comentar sobre as vértebras cervicais, que formam o esqueleto de sustentação do pescoço, e estão representados aqui por uma vértebra cervical genérica. O primeiro dado que chama atenção nas vértebras cervicais, e que é o dado mais fácil para você bater o olho numa vértebra e falar, olha, essa vértebra é cervical, é esse buraquinho aqui que ela tem de cada lado, olha só. É o seguinte, os processos transversos delas são bem curtos, tá vendo aqui? É um bracinho de um lado e um bracinho do outro. E o que mais chama atenção é que tem um buraco dentro de cada processo transverso, chamado de forame transverso ou forame transversário, que servem para passagem da artéria vertebral de cada lado, que é uma coisa vista no estudo da vascularização do encéfalo. Então isso aqui não tem erro, se tem buraco no forame transverso, ou melhor dizendo, se tem forame transversário ou forame transverso no processo transverso, é porque é a vértebra cervical, é a única que tem essa característica. Mas a gente pode destacar também algumas outras características aqui. Repare que o processo transverso, além de ser curto, ele é bifurcado na ponta, formando aqui um tubérculo posterior e um tubérculo anterior de cada lado, que servem como pequenos pontos de fixação para os músculos cervicais laterais do pescoço. E uma coisa semelhante acontece com o processo espinhoso, que também é curto e algumas vezes bifurcado, diferente do processo transverso, que é quase sempre bifurcado. Observe aqui no centro o corpo da vértebra, que é bem pequeno, no caso das cervicais, né? A face articular superior, aqui voltada para cima do processo articular superior, teria o processo articular inferior por baixo aqui, também que não está dando para ver. E observe como que a gente vê bem de frente nessa vista superior, a face articular superior dela, porque são faces articulares bem horizontalizadas, de forma que uma vértebra cervical deita sobre a outra. Isso é um dado fundamental que a gente vai discutir melhor no próximo vídeo. E elas têm também aqui o arco, como todas, um pedículo de cada lado aqui, se juntando para formar a lâmina de cada lado, que se juntam para formar o processo espinhoso curto aqui na parte de trás da vértebra. E observe também que o forame vertebral dela, além de ter um formato triangular, ele é bem amplo em relação ao tamanho total da vértebra, para acomodar o tamanho da medula espinhal aqui nessa região. Essas características todas são comuns às vértebras de C3 a C7, um pouco menos só da C7, que é uma vértebra meio que de transição entre as cervicais e as torácicas. O forame transversário nela é pequenininho, às vezes nem tem, e o processo espinhoso dela não é pequeno, ele é bem grande, dando a ela até um nome próprio característico, que é vértebra proeminente, porque se você passar o dedo na parte mediana da face posterior do seu pescoço, de cima para baixo, uma hora você vai encontrar um processo espinhoso bem chamativo, e esse é o processo espinhoso da vértebra C7, ou vértebra proeminente, mas tirando esses dois detalhes, a vértebra C7 é bem nesse estilo aqui também. Agora, as vértebras C1 e C2 são bem diferentes, são vértebras cervicais atípicas, por isso vamos comentar sobre cada uma delas aqui. Primeiro, a C1 tem esse formato aqui bem diferente, porque ela não tem corpo, observe isso, e ela não tem processos espinhosos também. Entendo que aqui a gente está vendo ela virada, olha só, aqui nas vértebras cervical que a gente estava comentando, essa é a face anterior e essa é a face posterior. Aqui está virado, essa é a face anterior e essa é a face posterior. Você já vai entender porque que a gente está vendo ela desse jeito. E ela é conhecida como Atlas, que era um gigante da mitologia que carregava o globo da Terra nos ombros. E aqui é como se o crânio fosse o globo, que é carregado pelos ombros do Atlas, que são as faces articulares superiores aqui coloridas, que são bem côncavas para acomodar os côndilos occipitais, que se encaixam aqui como se ele carregasse o crânio no ombro. Ele tem também o forame transverso aqui, ó, nos processos transversos. E repare que como ele não tem corpo, ele é dividido em duas massas laterais, uma de cada lado, e um arco anterior e um arco posterior. As massas laterais são compostas pelo processo transverso, que está aqui, com o forame transverso, os processos articulares superiores, que dá para ver aqui, e os inferiores, que estão lá para baixo, e por essa protuberância aqui para dentro do forame vertebral, que é chamada de tubérculo para o ligamento transverso do Atlas. Eu sei que é um nome grande, mas é uma estrutura muito importante que a gente vai discutir bastante no próximo vídeo. E por ter essa conformação com essas duas massas laterais bem abertas, como se fossem duas asas aqui, o Atlas é a mais larga das vértebras cervicais, e a única que tem dois arcos, igual a gente comentou aqui. O arco posterior, que corresponde ao arco que as vértebras já têm mesmo, com uma protuberância mediana aqui, que é o tubérculo posterior,
e um arco anterior que corresponde a onde estaria o corpo, apresentando também uma protuberância aqui na frente, que é o tubérculo anterior. E aqui no arco anterior, na parte de trás, tem uma colinha aqui, como se fosse essas daqui das faces articulares, chamada fóvea do dente, que é onde se articula o dente do áxis, que a gente já vai comentar. E vamos falar agora sobre a C2, que é o áxis, que também está aqui nessa mesma posição do átlas, a parte anterior aqui e a parte posterior aqui. Só que a gente não está vendo ela exatamente por cima, estamos vendo ela de um ângulo mais oblíquo, como se fosse póstero superior. A gente está vendo ela por cima e um pouco por trás, para dar para você ver bem todas as principais estruturas dela. Aqui na frente ela tem um corpo, como todas as outras vértebras, que por sinal é bem volumoso, porque o áxis é a vértebra cervical mais forte. Temos aqui a face articular superior de cada lado dos processos articulares superiores, um processo transverso pequenininho aqui do lado, com o forame transverso aqui, tá vendo? Um buraco de cada lado. A pontinha do processo articular inferior aparecendo aqui dos lados mais para baixo, porque a gente tá vendo ela bem inclinada. Os arcos aqui se juntando para formar um processo espinhoso pequeno aqui atrás. Um forame vertebral central aqui, que tá desse jeito porque a gente tá vendo a figura de uma forma inclinada. E esse negócio aqui, você me pergunta, o que é isso? O que é esse bonde acoplado do nada na vértebra aí? Essa protuberância, que parece um chifre saindo do corpo aqui, é uma região fundamental do áxis, chamada dente, ou processo odontoide, que é o que se acopla aqui na fóvea do dente do átlas, que eu comentei, formando algo parecido com esse desenho aqui, ó. O áxis aqui embaixo, o dente dele se projetando por dentro do átlas. E aí esse formato com que os dois se relacionam, que a gente vai comentar melhor no próximo vídeo, permite que o átlas e o crânio façam um movimento de rotação em torno do áxis, tomando o áxis como um eixo, daí o nome áxis. Falando agora das vértebras torácicas, a primeira característica é que não tem aquele forame transverso, que eu falei que é típico das vértebras cervicais. O que as vértebras torácicas têm de único são essas faces articulares, por assim dizer, nas laterais do corpo e do processo transverso dela, que são os pontos onde se ligam as costelas, por isso chamados de fóveas costais. Repare também que o corpo dela é maior, porque sustenta um peso maior do que as vértebras cervicais, obviamente. Os processos articulares dela são mais verticalizados. Olha aqui nessa face lateral que está dando para ver o processo articular superior. Ele é bem em pé, diferente da vértebra cervical onde ele era deitado. Repare também que o forame vertebral é um pouco menor e mais arredondado ou menos triangulado que as vértebras cervicais. E por último, uma característica bem interessante no processo espinhoso delas, que ele é bem comprido e voltado para baixo, cobrindo até o corpo da vértebra inferior, com um formato semelhante ao da lâmina de uma espada. Repare bem nisso, porque esse é um detalhe bem útil que pode te ajudar a diferenciar uma vértebra torácica de uma vértebra lombar. Em seguida temos as vértebras lombares, que são as vértebras móveis com maior corpo, por causa do peso que elas sustentam. Repare aqui que o forame vertebral dela volta a assumir um formato mais triangular, e o canal vertebral da coluna lombar é na verdade maior um pouco do que o da coluna torácica, mas obviamente menor do que o da coluna cervical. E as vértebras lombares apresentam duas protuberânciazinhas a mais que não tem nas outras vértebras, essas duas aqui, ó, chamadas de processos acessórios e processos mamilares, um de cada lado, que servem como pregas para fixação de músculos, da mesma forma que os processos espinhosos e os processos transversos aqui. E repare também que o formato do processo espinhoso dessas vértebras lombares é bem diferente do formato das vértebras torácicas, porque ele é mais quadrado e mais curto, assumindo um formato parecido com a lâmina de uma machadinha. E por último, temos as vértebras sacrais e coxígeas, que em geral nos adultos se encontram fundidas, formando o osso do sacro, que é essa parte branca aqui em cima, e o osso do cóccix, que é esse vermelho aqui embaixo. Entenda que aqui a gente está representando o sacro e o cóccix de frente, uma vista anterior aqui, e desse outro lado uma vista posterior dessas mesmas estruturas. E aí dá pra gente ver bem que o sacro possui faces diferentes. Ele tem a face anterior, também chamada de face pélvica, que é essa daqui na frente. Por trás aqui tem a face posterior. Por cima tem a face superior, também chamada de base do sacro, e a parte de baixo, que é a face inferior aqui do sacro, é chamada de ápice. E temos ainda uma quinta face lateral aqui, onde está pintado de azul dos lados, como se fosse uma orelhona de cada lado, conhecido como face auricular. Vamos comentar sobre cada região então. Primeira coisa aqui na face superior do sacro é isso aqui que a gente pode ver que é como se fosse o corpo da vértebra S1. Imagine aqui a vértebra S1 fundida com a vértebra S2, S3, S4 e S5. E entre elas a gente vê esses forames, tanto na face anterior quanto na face posterior, que são os chamados forames sacrais. O que acontece é que tem um túnel aqui por dentro do sacro também, atrás desse corpo aqui, chamado de canal sacral, que se continua com o canal vertebral lá na coluna vertebral daqui para cima. E pelo canal sacral percorre a porção terminal da cauda equina,
que são as raízes dos últimos segmentos medulares. E a caldequina vai passando aqui pelo canal sacral dentro do sacro e os nervos espinhais desses últimos segmentos vão saindo por esses forames sacrais. Voltando aqui para a base, dá para ver também o que seria o processo articular superior da vértebra S1, com a face articular dela voltada aqui para trás, ó, visível nessa face posterior, que se articula com a face articular inferior da última vértebra lombar, que é a L5. Observe que agora na face posterior, que só a vértebra S1 tem um processo espinhoso característico. As outras vértebras possuem pequenos prolongamentos posteriores aqui onde estaria o processo espinhoso que se encontram fundidos. E a vértebra S5 e às vezes também a S4 nem tem nada, formando nessa região o chamado hiato sacral. Essas superfícies laterais, também chamadas de faces auriculares que eu comentei, é onde o sacro se articula com os ossos da cintura pélvica, mais especificamente com o ilho. E por isso nessa região fica a chamada articulação iliosacral, através da qual o sacro passa o peso da coluna para a cintura pélvica. E por isso o tamanho dessas vértebras aqui para baixo vai ficando cada vez menor, porque elas não sustentam muito peso. Por último, aqui no ápice do sacro, repare que ele tem duas protuberâncias aqui embaixo, como se fossem processos articulares inferiores da vértebra S5, que são na verdade chamados de cornos sacrais, que se encaixam, vamos dizer assim, com os cornos coxígeos aqui da vértebra CO1. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero que você tenha tido uma visão boa de como é a parte óssea da coluna vertebral, porque aí agora no próximo vídeo eu vou comentar sobre as articulações e ligamentos, e como são os movimentos que eles permitem. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Al finor och pargan fod nos hansin drossan Tovakin fahim kogan mundra Al finor och pargan fod nos hansin drossan Tovakin